Esse é o podcast Contexto Importa. E por que o contexto importa? Porque na Teia, qualquer programa de desenvolvimento que a gente faça, ao invés de começar como é tradicional pelo conteúdo, a gente começa entendendo o contexto. E essa série visa exatamente debater esse contexto. E para isso a gente traz aqui convidados que vão colocar a perspectiva deles, contribuir com como a gente aborda e como que a gente consegue transformar a aprendizagem realmente em performance. E hoje está a Maíra Rabi Morad, CEO do Intelli. O Intelli é a primeira faculdade do Brasil de tecnologia 100% com a metodologia focada em projetos. Então eu não vou contar muito, mas eu vou pedir para a Maíra apresentar essa ideia, né? Como surgiu, de onde surgiu, enfim, apresenta para a gente o Intelli como uma ideia. Muito bom. Então, primeiro, obrigada pelo convite, por quem está nos vendo e ouvindo. A gente se conhece há muito tempo, né? Muito tempo, eu nem fiz Deixa a pra lá. conta desde o século passado, né? Isso aí. Então, é uma alegria te rever também. Acho que a ideia por trás do Intelli são algumas, pode ser? Então, a Claro. primeira é que a gente não precisa aprender tudo para depois descobrir o que fazer com o conhecimento, né? Tanto que a opção, vamos chamar assim, pedagógica ou acadêmica, foi o ensino baseado em projetos. A segunda grande ideia por trás do Intelli é que o talento não está mal distribuído. A oportunidade é que está, né? Então, a segunda característica do Intelli é que tem o maior programa de bolsa de estudo em universidade privada do Brasil. E por último, a terceira ideia é que o aprendizado hoje ele é multidirecional. Então ele não está só na transmissão de conteúdo a partir do professor para os estudantes, ele acontece em várias direções. Claro, do professor para o estudante, do estudante com outro estudante, do grupo de projetos que está trabalhando, do mercado, porque os projetos são realizados em parceria com empresas, organizações reais. Então esse aprendizado que flui de diferentes direções para diferentes direções. Então, acho que essas são as principais ideias por trás do que a gente propõe. Não, bacana, bacana. E isso é bem diferente do que a gente está acostumado, né, com os programas universitários, cursos universitários, né? Normalmente se divulga um tema, uma ementa, né, tópicos do que vai ser aprendido, etc. Não que a gente vá fugir disso, que eu imagino que vocês, né, também, sim, obviamente, tenham isso, mas vai muito além. Uhum. E a pergunta que eu queria te fazer é porque o que a gente enfrenta hoje, né, no nosso dia a dia, normalmente é uma demanda que vem desse jeito mais acadêmico, nada contra o acadêmico, é óbvio. Uhum. Teoria é importante, a gente tem que, né, estudar, debater, ler a teoria também para compor, né, obviamente com a prática. Mas na andragogia a gente sabe que o adulto ele só se engaja com a aprendizagem quando ele entende o porquê ele está fazendo isso e que benefício ele vai ter fazendo ou dedicando tempo, esforço, recurso dele na aprendizagem. Uhum. E aí o ponto é, quando você sai dessa esfera só do conteúdo, qual que é a reação, né, dos alunos, né, quando eles vão, né, chegam lá no Intelli e falam, puxa, mas como é que funciona aqui, como é que é e tal, porque não é o usual, né, é bem diferente. Então como é que vocês lidam com os alunos e os pais? Aqui fazendo um paralelo, né, com a gente, como que a gente lida muitas vezes com o nosso demandante do programa, que muitas vezes é a área de RH, e com os próprios participantes. Então queria que você explorasse um pouquinho Bacana desse aspecto aí, quando eles conhecem efetivamente a metodologia, a pedagogia e tal. A gente é muito vocal durante o processo de seleção de alunos, né, sobre o que é o Intelli e o que não é o Intelli, para quem é o Intelli, para quem não é, porque não é, como você bem observou, um modelo tradicional. O que acontece é que a gente tem basicamente dois públicos, né, quando eles entram. A gente tem o público que olha para aquilo, se apaixona pela ideia de aprender, né, durante a prática, ali na prática. E a gente tem os alunos que não sabem direito o que isso quer dizer, mas também não querem mais o modelo tradicional. Então, já chegam lá com alguma intimidade ou alguma ambição de ter intimidade com esse novo modelo. Os primeiros 2 meses e meio, 10 semanas, que é o que dura um ciclo de projeto, é, assim, um Deus nos acuda.
né? Eu olho no campus, é menino e menina desesperado para lá e para cá, porque vieram, né, de no mínimo aí 12 anos de formação numa lógica, né, em sua maioria, mais tradicional. Então, que a transmissão do conhecimento acontece através do professor, que a maior parte do trabalho é individual, que o conhecimento apresentado em sua maioria é teórico e medido por provas. Né? Talvez um trabalho ou outro, mas de maneira geral por provas. Quando ele se depara na vivência do modelo diferente, como eu falei, as primeiras 10 semanas é bem complexo. Passado as 10 semanas, quando eles finalmente fazem a primeira entrega de projeto e aquilo se materializa, o seu próprio esforço e trabalho se materializa em algo que é apresentado, valorizado por quem está assistindo, aquilo ganha uma outra dimensão. Então, acho que tem um elemento do poder da realização, de se deparar com a sua capacidade de transformar a teoria em prática e em algo que tenha valor para alguém, no caso, um parceiro de projeto. Que pode ser desde uma grande empresa, como a Uber, pode ser a CPTM, pode ser a ACD, pode ser um órgão de governo, enfim. Então, são parceiros de projetos, empresas e organizações que trabalham junto com os alunos e acompanham esse desenvolvimento. Quando eu olho, né, a gente se conhece há muito tempo porque eu também vim desse universo de recursos humanos, e eu acho que isso não é particular de recursos humanos, fazer coisas de uma maneira diferente envolve tomar risco. A gente tomou muito risco para fazer o modelo do Intelli. E toda vez que eu ouço, né, quando a gente está falando de inovação no ensino superior, que é regulado pelo Ministério da Educação, falam, a inovação não acontece na educação porque o Ministério da Educação, o MEC, é engessado. Eu falo que isso é uma mentira, não é verdade, né? A inovação não acontece, não é por uma questão de regulação, é uma questão de convenção. Sempre foi feito por disciplina, sempre foi feito com provas, sempre foi feito com o professor dando aula. Esse é um modelo que todo mundo sabe fazer, que já tem um custo organizado, né, custo financeiro e um custo do risco também de fazer, então se perpetua esse modelo. E eu acho que esse fenômeno também se replica em organizações. O RH, na minha visão, está sempre muito pressionado, né? Ele está pressionado para justificar o seu próprio valor, ele está pressionado por trazer os melhores talentos, ele está pressionado por reter os melhores talentos. Então, o apetite para risco num ambiente de pressão constante, ele diminui automaticamente, né? Você começa a entrar num modo de sobrevivência e proteção e vai para modelos que já são conhecidos e tradicionais, ainda que nem sempre eles funcionem. É verdade, mas eu vou te falar que isso conversa exatamente, a gente publicou recentemente um relatório sobre o contexto e desafios da liderança e conversa exatamente com um dos desafios que é esse descompasso, né, entre o aprendizado e o quanto ele vira realidade e execução. Uhum. Que é, assim, é uma angústia que praticamente todas as pessoas que cursam uma universidade, né, vivem, para falar bacana, interessante, a não ser aquelas que, é claro, que trabalham e estudam ao mesmo tempo, mas aquele que se dedica só ao estudo, ele fala, puxa, mas como é que eu vou aplicar isso aqui na prática, né? Quando eu vou começar a colocar em prática, eventualmente num estágio, depois, etc., mas é uma angústia porque você está aprendendo ali N matérias, teorias, etc., sem saber como aquilo vai se desdobrar na prática. Uhum. E o nosso sistema todo de ensino, eu diria 99%, talvez, é muito focado nessa questão do professor ensina, nota, etc., né? Os meus filhos, né, de todos eles, uma mesmo mais velho está na universidade, então estão na escola ainda, tem prova, tem nota, média, ranking, etc. Então, por que eu estou falando isso? Porque o mindset ainda também, não só, né, do RH, que eu concordo com essa questão do risco tomado, né, mas o mindset até de quem está lá, né, como líder, por exemplo, recebendo né, esses programas de aprendizagem, etc., ainda é um pouco do eu sentei aqui agora, então eu devo receber um conteúdo, participação, eu estava aqui, que nota que eu tirei, como, etc. Então, a expectativa, quando você fala, por exemplo, aprendizagem corporativa, de um curso. Sim. Quando eu tenho um PDI, né, Programa de Desenvolvimento Individual, as pessoas esperam, tá bom, que curso eu vou fazer e quando? Óbvio, o curso ele é importante, ele é complementar, ele faz parte, mas não é só isso. Sem dúvida. E o que eu vejo é que vocês conseguiram inverter essa lógica e fazer o que muitas universidades, quer dizer, e cursos, faculdades
sempre prometeram, aqui você tem a prática, e etc. Quer dizer, trazem pessoas e professores, muitas vezes que tem o lado prático e tudo, mas eu entendo que lá você conecta a empresa com o problema, né? A empresa com o problema, ela traz esse problema e conecta com aquilo que o aluno precisa aprender. Então, assim, essa conexão que eu vejo que é o que falta muitas vezes, né, na aprendizagem corporativa, apesar de que eu não estou aqui jogando fora, falando que o modelo, né, de sala de aula, etc., não funciona, não é isso. Mas é o quanto também a gente promove essa troca. É isso aí. E lá no Intel tem aula, tá? Tem aula, tem uma prova por módulo, enfim, tem alguns códigos e elementos que são do ensino tradicional. E sabe o que é interessante? Assim, a pergunta que a gente se faz muito lá é a seguinte: o que a gente vai propor aqui, né, nesses 4 anos, é uma experiência acadêmica ou não, tá? Às vezes ela é extracurricular. Ela é uma experiência preparatória para o mundo do trabalho? Se a resposta é sim, a gente se engaja em entender se faz sentido fazer. Se a resposta é não, se ela remete à lógica do ensino médio, a gente acha que a gente tem que começar a abandonar, tirar o aluno da cabeça do ensino médio. O que eu acho que também provoca um pouco isso que você está dizendo, porque a experiência educacional universitária, ela deveria servir como ponte para o mundo do trabalho. Então, eu devia tirar o aluno da mentalidade do ensino médio, que serviu até ali, e começar a colocá-lo na mentalidade do mundo do trabalho. Então, tem um elemento do nosso modelo que é o meu preferido, inclusive, todo mundo fala assim, adoro os projetos, mas o que eu gosto mesmo, além, então, o tempo do aluno é dividido em 3 momentos, né? O momento de projetos, onde ele está num grupo executando um projeto com um problema real de mercado. Tem o momento da aula, que ele tem aula com o professor, né? Mestres, doutores, igual todas as outras escolas. E aí tem o momento do autoestudo, que eu julgo o momento que é mais preparatório para a vida real. Porque, vamos pensar, nós, no nosso dia a dia, e qualquer pessoa que esteja trabalhando em qualquer área e esteja nos assistindo. Como que a gente vive na vida adulta, né? A gente não para de aprender nunca. A gente tem um problema, normalmente a gente parte de um problema de negócio, um problema de time, um problema de receita, um problema de custo, qual que seja, um problema com o paciente, um problema, não importa. E aí você vai falar assim, tá bom, preciso resolver esse problema, o que eu sei? Aí você mentalmente lá faz uma lista do que você sabe. Aí você fala assim, bom, o que eu não sei e preciso saber? E aí você vai aprender como? No mundo. Você vai aprender lendo um artigo, você vai aprender assistindo um podcast como esse, você vai aprender conversando com pessoas que sabem mais do que você pode sim aprender num curso, você pode sim aprender com um professor. Então, a gente, na vida adulta, a gente vira curador do nosso próprio processo de aprendizado em função de resolver um problema real que a gente tem. Então, o autoestudo, ele é, dentro do Intel, ele é de forma intencional, construído de forma desestruturada. Ou seja, não tem um único livro sequencial com capítulos. São objetos de aprendizagem desorganizados para que os alunos criem a capacidade de articular esse conhecimento desestruturado, entre aspas, em algo que ele possa usar em prol daquele projeto que ele está trabalhando. Então isso eu acho mágico, porque a gente esquece que a gente, na vida real, não vai ter uma biblioteca onde a gente vai digitar lá um problema que a gente tem para resolver e vai aparecer um livro único, ou 2 livros que vão ter uma sequência de como resolver o nosso problema real. Você estava falando agora, eu fiquei lembrando, hoje em dia os meus filhos, quando tem prova, etc e tal, você vai, bom, o que você está estudando? Deixa eu dar uma olhada ou pede ajuda. E a pergunta que eu faço é, cadê o livro? Ah, pai, não tem livro, está aqui no Teams, está aqui uma folha, tá aqui. Você fala, não, me fala a página do livro que eu quero saber qual a matéria. A matéria, assim, eu falo assim, como é, eu não consigo, às vezes, me organizar para ajudá-los, porque está tão distribuído. Eu falo, mas onde é que eu começo, meio e fim? Ah, tem essa lista que o professor passou, tem isso, tem aquilo. Assim, é uma loucura, de certa forma. É difícil para eu, às vezes, me organizar para conseguir ajudá-los. Você quer saber onde começa, onde acaba, qual exercício, qual a teoria conecta isso com aquilo e tal. Mas, de alguma forma, eles se viram ali e vão conectando tudo isso. Agora, em relação ao que você falou, no ambiente organizacional, sim, esse conhecimento, muitas vezes, ele não está organizado, ele está distribuído, apesar de uma tentativa de a gente, né, organizar isso de forma digital, disponibilizar para as pessoas, trilhas, fazer uma curadoria, porque o conteúdo ele é absurdo, tem muita coisa disponível hoje, mas tem um paradoxo que eu vejo,
principalmente, não sei só no ambiente organizacional, no ambiente acadêmico, a gente estava conversando aqui também, de quanto mais a gente sabe, menos a gente está disposto a buscar algo novo ou menos eu quero me expor para as pessoas sobre aquilo que eu não sei. Então, é esperado, né, se eu sou um líder, por exemplo, se eu sou um gerente, um diretor, não importa, né, ou dou aula em alguma faculdade XYZ, que eu já saiba tudo sobre aquele assunto. E do momento que eu mostro essa, né, que não é fragilidade, mas de buscar alguma coisa, ou falar isso eu não sei, tem uma dificuldade grande de fazer isso, de perder esse poder de, poxa, eu sei informação e tal. Então, eu vejo que para a maioria das pessoas, dependendo do ambiente que ela está inserida, isso é visto como uma fraqueza. E com certeza no ambiente, né, do Intel, não, porque o aluno está ali começando do zero quase, né? Quer dizer, um conhecimento novo para ele. Então ele tem essa liberdade de falar, isso eu não sei, eu vou buscar. Que é a vantagem, obviamente, do ambiente puramente acadêmico, educacional nesse sentido. Agora, nas organizações eu vejo assim uma dificuldade grande de falar, eu não sei. Ou de procurar ajuda, né, de um par ou de outra pessoa em outra área. As pessoas trabalham demais em silos. E a gente acaba perdendo um pouco esse ponto da curiosidade, né, de ir atrás, de perguntar, porque isso pode expor. Sim. Você sente isso também? Quer dizer, até que ponto isso acontece com os alunos ou com as empresas que vocês trabalham? Como que isso É interessante acontece? Porque eu acho que tem uma coisa muito particular do que a gente ensina, né, que é tecnologia no contexto de negócios, não é só a tecnologia pura, é a tecnologia no contexto de negócios, que por si só já é uma convergência de universos. Então ninguém sabe tudo. À medida que universos, boa, né? Faz sentido. E a outra coisa é, no campo da tecnologia em si, a tecnologia tem sempre alguém que sabe mais que você. Então, eu tô muito interessada no que tá acontecendo com esse negócio de IA, justamente por isso, assim, né? Eu vejo que hoje quem sabe mais, não deu tempo de ninguém fazer um doutorado ainda em IA generativa, né? Completo, não tem ainda produção científica sobre o impacto e uso e tal. E mesmo que tivesse, a cada 3 meses você tem uma nova revolução acontecendo nas ferramentas, enfim. Então, tá interessante porque hoje o maior conhecedor é o que esse universo chama de practitioner, né? Que é o cara que tá usando mais, a pessoa que mais usa, a pessoa que tem mais tempo para experimentar, a pessoa que é mais curiosa intelectualmente, a pessoa que não tem medo de experimentar e brincar com aquilo. Então tá interessante porque eu acho que no contexto de negócio de tecnologia que é o nosso, quando havia uma certa hierarquia, uma certa ascendência de alguém com alguém, por ter mais experiência, ou isso se desconfigurou com a chegada dessa onda de IA generativa, porque agora quem sabe mais é quem usa mais, né? Quem está conseguindo acompanhar na sua melhor capacidade a mudança que está acontecendo. Pois é, eu te fazer uma pergunta. O Intel iniciou já junto um pouco essa onda de IA um pouco antes? Como foi? Porque a impressão que eu tenho é que foi quase ao mesmo tempo. Foi quase ao mesmo tempo. O que eu acho que mudou, assim, naturalmente, IA tem as pessoas que mais entendem disso, que não é o meu caso, falam que IA é uma senhora de 50 anos, né? A gente só descobriu ela, o grande público só descobriu ela recentemente. A grande novidade do que aconteceu é sim a IA generativa, e a IA generativa disponível para todos no nosso celular, no nosso notebook e tal. Numa interface muito amigável para qualquer pessoa usar. Essa é a grande novidade, né? A inteligência artificial, a IA generativa é uma das possibilidades de inteligência artificial. Dito isso, a gente tem assim, a gente fez até esse cálculo, né? Assim, mais ou menos 76%, esse é o número que me deram, do currículo do Intel já tem elementos de inteligência artificial na sua concepção. Porque a gente é uma escola de tecnologia e negócio, e 2, porque isso não é um assunto recente. Agora, mudou muito esse acesso e a velocidade de desenvolvimento que aconteceu do lançamento do ChatGPT para cá, e isso a gente vem acompanhando. Então a gente vem acompanhando isso sob basicamente 3 perspectivas, né? Do ponto de vista acadêmico. A perspectiva, que foi a primeira que a gente olhou, tá bom, o que a gente precisa mudar nos nossos métodos avaliativos, dado que a gente tinha muitas atividades assíncronas que o aluno fazia na casa dele, no tempo dele. Isso acho que para qualquer nível educacional, qualquer tipo de metodologia, todo mundo acessa IA a qualquer tempo. Exato. Então o primeiro trabalho que a gente fez foi esse. O trabalho que a gente está fazendo agora é um trabalho de olhar
como é que a gente reconfigura o ensino de programação, principalmente, dado que as ferramentas estão escrevendo código melhor e tal, mas ainda precisa do olhar crítico de quem conhece, não para você usar para fazer um agente, para cuidar da sua agenda, mas no nível de sofisticação que os nossos estudantes vão trabalhar, é necessário sim o conhecimento de lógica de programação e de capacidade de crítica do que está sendo produzido. E num terceiro aspecto, isso é um pouco mais filosófico, mas super importante, isso é o que todas as faculdades deveriam estar fazendo, é que impacto isso vai ter no perfil que o mercado vai precisar no próximo ano, nos próximos 3, 5, 10, 15, 20 anos. Então, esse é um trabalho um pouco mais complexo de ser feito, mas que a gente tem botado bastante energia. Os primeiros achados desse trabalho mais filosófico, que perfil é esse que a gente tem feito nas entrevistas que a gente tem conduzido, estudos que a gente tem olhado, tem a ver com uma capacidade que acho que o ser humano, e é o foco da formação do Intelli, é formar pessoas que resolvem problemas. Porque um projeto nada mais ele parte de um problema real, que uma dor, um problema que uma organização tem. Então, como a gente é bem focado em formar esse perfil, há um entendimento de que esse é um perfil resiliente nesse universo, nesse mundo de IA. Porque tem muitas coisas que a IA vai ser um ótimo assistente, um ótimo agente, né? Vai agir e resolver coisas, mas não tem necessariamente a capacidade de resolver um problema complexo de longo prazo, que envolva pessoas, que envolva sensibilidade. E esse é um pouco do perfil que a gente forma. Mas muita coisa vai mudar e a gente está bem atento a esse movimento. Né, você sabe que um dos dados está nesse nosso relatório aqui, né, do contexto da liderança, esse descompasso entre aprendizagem e efetivamente execução, é um dado que a grande maioria dos projetos pilotos, né, de IA falham nas empresas. Quer dizer, as empresas têm muito investimento, muita gente começando a fazer projeto, mas isso não necessariamente vira rotina ou vira execução. Sim. Então ainda tem uma fase de tentativa e erro muito grande e um certo hype aí que se criou para, bom, o que a gente agora vai fazer, como é que a gente usa isso? Né? Total. Eu vejo que eu estava até fazendo essa reflexão com o meu time outro dia, né, que é o seguinte, por um lado, eu acho que filosoficamente é uma ideia que eu estou explorando, então pode ser que eu mude de ideia, só para ficar claro. Que é o seguinte, a gente fica pensando assim, putz, o profissional super operacional é o primeiro a ser substituído, aquele que, vamos dizer assim, empurra dados para lá e para cá num software, aperta botão e tal, que tem pouca complexidade. É verdade. A questão é que com IA, esse profissional consegue virar um profissional, se requalificar para se tornar um profissional mediano, certo? Em termos de complexidade de atuação e tal. E o profissional mediano, por sua vez, consegue se tornar um bom profissional. A questão é quem vai se tornar o ótimo profissional, porque os ótimos, que resolvem problemas complexos, que lidam com desafios que nunca foram vistos, que vão lidar com mercados que vão surgir a partir da possibilidade de IA, que vão conseguir trabalhar em configurações diferentes, que vão ter agilidade para se adaptar, esses são poucos e eu acho que vão continuar sendo poucos, né? Então eu não sei aonde o gap vai pegar mais, assim, eu não sei se é só nos super operacionais ou se esses usando IA vão virar medianos, os medianos vão virar bons e quem serão os ótimos, né? Porque o que vai significar ser ótimo não é só produtividade, eficiência e uso de ferramentas, é um conjunto de coisas de resiliência, flexibilidade, adaptabilidade, capacidade de perceber coisas antes delas acontecerem, que são habilidades que no sistema tradicional não se forma. Que elas acontecem, na verdade, na prática, quer dizer, quando você está em um contexto Exato. que te permite praticar isso. Isso. Né? E aí, se não tem júnior, como é que vai ter sênior? Né? Então eu tô mais preocupada com a geração que vai se formar, dos nossos filhos, que vão se formar nos próximos, sei lá, 3 a 10 anos, do que com os que virão depois, assim. Acho que isso vai passar por uma fase de acomodação. Então, eu, obviamente, como líder de uma faculdade, estou super atenta a esse ponto, como mãe também. Então, que experiências que eu posso proporcionar para os meus filhos que vai capacitá-los, agora são só filhas, que vão capacitá-las para lidar, para navegar nesse ambiente ambíguo, complexo, que não é necessariamente fazer a melhor conta, ou necessariamente escrever o melhor texto. Tem a ver com você juntar todas essas coisas em prol de uma solução para um problema complexo. E o pior é que o que eu percebo, pelo menos em casa, é que eles estão usando
a IA para fazer pergunta, para estudar, quer dizer, do jeito mais óbvio e sem necessariamente indo atrás, talvez, da informação, elaborando mais. Então, Sim. eu acho que talvez os menores vão ter um pouquinho mais de dificuldade lá na frente, ou também a gente não sabe como vai ser. Não sabe. Né? O que eu sei é o seguinte, a gente, quando começou essa história, eu estava num congresso, logo que o ChatGPT explodiu, eu estava num congresso com líderes de universidades inovadoras do mundo todo. Então tinha uma turma da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa. E aí eu era a única lá na mesa que era de uma faculdade exclusivamente de tecnologia e negócio. E aí eles me perguntaram, Maíra, como é que a gente vai fazer para proibir esse negócio? Eu falei, gente, é impossível. Né? Não, então a gente tem que controlar. Eu falei, acho que é mais difícil ainda, né? Então o que eu tenho certeza é o seguinte, eu acho irresponsável, falando de ensino superior particularmente, não estou falando de ensino básico, não entendo de desenvolvimento infantil, né? Eu falo de ensino superior. Eu acho irresponsável tomar uma decisão de que os alunos que passam 4, 5 anos estudando numa universidade em 2026, 2027, não tenham contato com aprender a fazer o uso ético e responsável de inteligência artificial. Eu acho as universidades estão optando, falando, não, agora a gente vai fazer tudo em papel. Eu acho seguro, de certa forma, porque então você está garantindo que ele sabe para a prova, mas você está deixando de olhar para uma competência que vai ser fundamental, né? Eu vejo hoje, por exemplo, todas as vagas que chegam para ser anunciadas no Intel nesse último ano, né, do início do ano para cá, todas pedem influência em ferramentas de IA generativa. Como é que vai fazer? Isso não vale só para quem estuda tecnologia, vai valer para o advogado, vai valer para o contador, vai valer para o administrador, vai valer para todo mundo que for ocupar uma função dentro de uma organização. Isso acaba isolando o ambiente de aprendizado da realidade, porque fora dali, obviamente, que o aluno, as pessoas vão usar, né? Tá todo mundo usando, tá muito fácil. Total. Eu falo assim, sei lá, a gente está trabalhando bastante com computação quântica agora, que é um assunto que eu até demorei para entender o que significa. Mas assim, eu não chego num churrasco, a minha tia-avó pergunta, e esse negócio de computação quântica? Agora, qualquer lugar, eu não consigo passar um dia da minha vida sem falar de inteligência artificial. Imagino que você também, Sim, né? claro, Seja no claro. âmbito pessoal, profissional. Eu até fui jantar na casa de um amigo que tem uma empresa lidera uma empresa grande de tecnologia aqui no Brasil. Ele falou, pode todos os assuntos, menos IA. Ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais Ninguém aula aguenta de mais. IA. E você sempre quer saber, né, o que vai acontecer agora, qual o próximo, e você já usou tal coisa, e a impressão que dá é que a gente tá sempre desatualizado, né? Sim. Você tá sempre para trás que lançou alguma coisa nova. Agora, a gente estava falando aqui dessa questão de notas, avaliação, etc. Né? Tem um ponto que é muito relevante na nossa metodologia, quando a gente fala de aprendizagem, especificamente aprendizagem organizacional de adultos, olhando para líderes, que é justamente para engajá-los, eu tenho que entender o contexto que eles estão, né? Quais são os indicadores que eu quero, de alguma forma, mexer com aquela trilha, com aquele investimento que ele vai fazer na aprendizagem dele. Que pode ser desde uma trilha mais formal até, enfim, outras atividades, quais foram, mas que de certa forma estão nessa arquitetura desse programa que deve estar combinado para gerar aquele resultado. Né? E a dificuldade que a gente tem é muitas vezes como conseguir medir isso. Por quê? Porque o mundo ideal, ou onde a gente está mirando, é tentar buscar aquela evidência que vai dizer que ele conseguiu chegar naquele resultado esperado. E é curioso que a gente percebe que muitas vezes, a hora que você pergunta para as pessoas, né, qual que é o seu, né, desafio, o que você tem que superar, etc. Então a gente não consegue necessariamente extrair algo que seja mensurável. Então daí que talvez muitas vezes a gente acaba optando, né, não no ambiente corporativo, mas até alguns lugares você vê fazer uma prova de conhecimento, né, o quanto que você sabe, quanto que você entrou sabendo, quanto você saiu, né, sabendo mais ou menos sobre aquele assunto, que não é o ponto. O ponto é como medir, né, como é que a gente consegue medir. E efetivamente a gente, claro, quando começa a acessar a liderança, etc., com mais profundidade, você chega nesses ponteiros, esses indicadores que você quer medir. Como é que você faz isso lá? Porque eu entendi que tem prova, né? Mas não é só isso. Não. Então, que indicadores você usa para dar para aquele aluno? Porque o aluno está acostumado com a nota, né? Sim. Quando você tirou, qual a sua média? Sim. Como é que se atribui uma nota ou uma avaliação para um projeto
quantas pessoas participam de um projeto? De 5 a 8. 5 a 8. Então, isso aí foi engraçado, porque uma coisa da inovação, né, é algo que, assim, nunca tá pronto. Então, você tá sempre melhorando aquilo, né? E quem não tá melhorando sempre está desatualizado em qualquer coisa que esteja fazendo. Então, no modelo original, o que a gente tinha? A gente tinha um componente, quando a gente desenhou o modelo, a gente tinha um componente que era a prova, que fazia avaliação individual, combinado com essas atividades assíncronas avaliativas que eu falei que o aluno fazia de casa, no tempo dele e tal, isso pré-IA generativa disponível para todo mundo. E aí a gente tinha a nota do projeto que eles entregavam. O projeto tem atributos, artefatos, que a gente chama, que são partes do projeto, todas elas recebem uma nota, e o conjunto dessas notas das partes dá uma nota do todo. Problemas desse modelo ao longo do tempo. Problema número 1. As atividades assíncronas ficaram comprometidas, né? Então a gente trouxe para a sala de aula essas atividades e transformou elas em atividades síncronas, tá? Divididas em 3 grupos. Grupo 1, atividades que eles não podem usar IA generativa. E se forem pegos usando, tem uma consequência. Atividades que eles podem usar, mas o uso não resolve, né? E atividades que eles têm que usar, para a gente poder orientá-los, e quando usarem, eles têm que declarar a interação, como a gente chama os prompts que eles usaram na interação com a IA na execução daquela atividade. Aqui o trabalho é letrá-los e ajudar na construção do uso ético e consciente de IA para a execução de uma atividade. Então, as atividades eram assíncronas, passaram a ser síncronas com essa divisão de proibido, tanto faz, use. E aí, no projeto, o que surgiu uma figura que a gente... Todo educador é meio idealista, né? Que é que os alunos chamavam de NPCs. Os NPCs é uma expressão do universo de jogos, de games, né? De jogos online, que significa Non-Playable Character, que é aquele personagem do jogo que não joga, ele só existe lá. Ele não faz nada, ele não tem nenhuma função. Então, os alunos começaram a relatar pra gente que existiam pessoas que eram NPCs nos grupos, ou seja, elas pegavam carona. A gente nunca tinha ouvido falar disso, é muito legal. Tipo, tá ali o freelance, né? Exato. O freelance não, freerider. Ele tá lá surfando na onda com os amiguinhos, não tá fazendo nada e tá tirando a nota do grupo. Então a gente falou, bom, isso não pode acontecer. E é natural que num trabalho em grupo haja alguma sorte de divisão de tarefas. Então a gente incorporou dentro do modelo de avaliação uma avaliação individual dentro do projeto. Então o aluno termina, eles entregam o projeto, todos os alunos daquele projeto recebem uma nota provisória do projeto, vamos imaginar 8. E depois o aluno é entrevistado individualmente pelo professor e ele tem que explicar os elementos do projeto. É claro que ele vai explicar com mais profundidade aquilo que ele se dedicou mais, mas ele tem que ter conceitos que sustentem o resto das outras coisas que foram entregues. Então a gente incorporou um elemento de avaliação individual, normalmente com arguição oral, com uma entrevista, onde o aluno relata aquilo que ele aprendeu e o que ele desenvolveu no projeto. E por último, a gente introduziu recentemente, toda vez que a gente introduz uma mudança em avaliação é uma confusão, mas vale a pena depois, que é uma nota de participação por ranking em sala, porque com sala de aula invertida, imagino que... Sim. Ou seja, eles têm que se preparar antes e chegar para debater, construir, participar de uma atividade. Muitos não se preparavam. E aí não tinha consequência nenhuma, né? O que é ruim para o grupo, porque o professor às vezes tem que ficar voltando em conceitos que estavam no material que ele podia ter lido antes, e atrapalha a dinâmica que o professor pensou. Então agora, o professor, a gente criou uma metodologia que o professor pontua a participação do aluno em sala, tanto em frequência quanto em qualidade. E aí cria-se um ranking, e aí o aluno, a nota dele pode aumentar, ficar igual, ou receber um desconto, caso ele tenha uma participação consistentemente muito baixa. E aí aquela pergunta que eu falei no início, né? A gente se pergunta, isso é preparatório para a vida real? A gente acredita que é, porque o que os alunos reclamam muito é assim, eu quero um modelo de avaliação que seja justo, que seja igual para todos, que seja totalmente simétrico. É possível fazer isso, né? Dá para ser inventado, né, esse negócio, porque assim, você conhece algum que é 100% perfeito? Não tem nenhum Principalmente quando você perfeito. está avaliando o grupo, né? Porque a tendência é você olhar do lado e falar, bom, tal pessoa eu merecia mais que o outro. Total. Né? Então, então, assim, talvez o instrumento, se você olhar, né, o instrumento mais
simétrico possível é uma prova múltipla escolha, né? Que é, por exemplo, o que o Enem faz em sua maioria, tem lá uma redação, mas boa parte, né? Sim. Talvez esse seja o mais próximo que existe, mesmo assim tem vieses. Agora, quantas vezes na sua jornada profissional, quando você era trainee, quando você virou empreendedor, hoje que você continua empreendedor, né? Quantas vezes você foi avaliado por uma prova? Por uma prova? Profissionalmente, nenhuma. Nenhuma. Então, não é responsável você, pensando na universidade como sistema ponte, você continuar só permitindo que os alunos vivem formatos de avaliação que eles nunca mais vão ver na vida. Eles vão, quando forem aplicar para o MBA, vão fazer o GMAT, quando eles forem tirar o CFA, eles vão fazer uma prova, mas é muito pontual. A maior parte da avaliação que a gente recebe ao longo da vida, ela é assimétrica, ela pode ser injusta, ela é parcial, ela não tem critérios definidos. Se tem, você não os conhece necessariamente. Tem uma questão de afinidade, de contexto, do projeto que você estava fazendo, se o cliente foi com a sua cara. Tem uma série de subjetividades que é a vida real. Então a gente assumiu a responsabilidade, muitas vezes a encrenca, de aclimatá-los, né, nessa essa coisa assimétrica que é a avaliação da vida adulta. Não, eu achei interessante a forma como você descreveu todo o processo avaliativo, que ele não é simples, ele é trabalhoso. É mais fácil fazer uma prova múltipla escolha. 1000 vezes mais fácil. E o que a gente percebe do lado corporativo é para você identificar também, tá bom, então, né, qual o ponteiro que você quer mexer, o que você precisa mudar, etc. Tem um trabalho, de um lado investigativo, no início da metodologia, que pressupõe isso, que você pergunte, né, para as pessoas, né, qual o teu desafio e o que você pretende resolver, ou como você pretende resolver, como você pretende chegar lá. Né, isso individualmente, para depois colocar as pessoas num time e montar uma jornada, e depois também incentivar, né, ao longo do tempo, porque, né, no mundo corporativo as jornadas são curtas, ele não está o tempo todo, como está numa universidade imerso, ali, né? Imerso, estudando, quer dizer, aquela é a profissão dele. Sim. Ali ele está um pedaço do tempo, depois ele volta para o trabalho, para o dia a dia dele. Então, como que a gente também torna, né, a aprendizagem, primeiro, que ela seja mais parecida possível com o trabalho, com o objetivo específico de gerar uma evidência e também suporta ele ao longo do tempo para que isso aconteça. Sim. E consiga medir. Sim. Não é óbvio mesmo. Porque cada vez mais, quer dizer, eu acho que, de novo, não só o participante, ele quer entender o quanto que eu evoluí de um lado para o outro, para ele poder se engajar nisso, e a hora que ele sabe que ele vai ser medido de algum jeito, isso engaja. Sim. Mas também as empresas, organizações, por conta do investimento, quer dizer, tem investimento de tempo das pessoas, investimento em recursos, etc. E tá bom, que retorno isso me trouxe, além do básico, que é a satisfação das pessoas, que, ok, né, o NPS, é importante perguntar, mas muda o ponteiro? Acho que é essa conexão entre aprendizagem e performance que é o elo que falta e que a gente procura suprir, né, com uma metodologia. Sim. Porque você engaja mais as pessoas e você também mostra mais o resultado lá na frente, né? E até promove outros ciclos. Porque se aquilo funcionou, a tendência é repetir para você ir dando conta de desafios diferentes. Claro. Aí lembra um pouco as suas sprints lá, né? Sim. Porque cada sprint você tem problemas mais complexos, né? Para o aluno resolver, de diferentes empresas, etc e tal, para ele se sentir evoluindo. Perfeito. Também. É isso. E acho que assim, essa quebra, né? Quebrar em pequenas partes também, eu acho que é sempre isso, é pensamento computacional, né? Você pega um problema complexo, quebra em várias partes, e aí identifica padrões e reorganiza aquilo de um jeito que facilite a resolução de um problema. Em essência é isso. Que eu acho que esse também pode ser uma lógica para pensar como é que... Às vezes a gente fica olhando para uma coisa muito abstrata, então vamos imaginar que a gente está falando de as pessoas aprenderem, sei lá, a se comunicar melhor, né? Talvez... normalmente é uma demanda, assim, se comunicar, óbvio, super importante, todo mundo sabe, mas comunicar para quê? Isso, para quem? Com quem? O que está falhando? Sim. Né? Qual a consequência disso? Aí você começa a investigar, talvez não seja só a comunicação, ou talvez algum aspecto específico da comunicação. Então, comunicação é o tipo da demanda que surge. Óbvio, é super importante, todo mundo sabe, porque ninguém vai dizer que não é. Sim. Mas exatamente o que, para quê, como, com quem, quando. E aí você pode efetivamente ter uma entrega muito mais
mais afinada para aquela necessidade. Claro. E às vezes a gente olha para esses grandes temas, comunicação, né? E aí fica um negócio impossível, né? Porque tem uma falsa sensação de que quem se comunica bem, por exemplo, nasceu se comunicando bem, né? Claro que você pode ter uma aptidão para aquilo, né? Uma dose de um talento natural. Agora, toda vez que eu recebo um elogio pela forma como eu me comunico, ela tem a ver com uma coisa muito específica, que é comunicar um conceito complexo de uma forma sintética, né? Conseguir falar com poucas palavras, comunicar algo complexo. E aí eu sempre fiquei pensando sobre isso, né? Eu trabalhei 8 anos em televisão fazendo isso como comentarista. Uma hora você fica bom. Tão simples quanto isso. Então acho que a gente subestima também a Eu importância não do sabia treino. que você tinha trabalhado como... Sim, na Globo News, Bacana, 8 bacana. anos. É muito tempo, né? E televisão, assim, 30 segundos, né? Você Pô, tô tem com uma ali. profissional aqui, não sabia. Então, né, não sou profissional, mas assim, treinei muito essa capacidade de síntese e ao mesmo tempo comunicar conceitos complexos. Então o treino, a gente subestima o treino. A gente acha que a gente vai numa aula de um treinamento de alguma coisa, a gente vai aprender conceitos ali, e tem conceitos, muitos, de comunicação e qualquer outra coisa. Agora a gente só vai ficar bom quando a gente treinar. Não tem outro. Isso aí é o princípio. Não sei se você discorda, mas assim, eu nunca vi alguém ficar muito bom em algo sem treino. Sem treino e sem feedback. Exato. Também, porque não adianta você treinar e qual o resultado? Como é que você sabe que você está... Sim. E aí é que eu acho que o ambiente, de novo, organizacional, por questão de exposição, muitas vezes as pessoas não perguntam, não pedem um feedback depois de uma reunião, e aí, como é que eu fui, o que você acha, tal, para não mostrar uma fraqueza, porque ele assume de que ele está fazendo o melhor e que ele já sabe tudo. Sim. Aí eu acho que é um ponto que a gente tem trabalhado bastante, a questão de segurança psicológica, né, que é um termo, quer dizer, até que ponto eu posso me abrir, admitir um erro, ser humilde em relação a alguma coisa que eu não sei, perguntar. Então esse é um tema que nas organizações impede justamente a aprendizagem, impede que as pessoas se desenvolvam. Porque o aprendizado ele tem que partir de um lugar vulnerável, né? Ele tem que partir assim, olha, não sei o suficiente sobre isso, não sou bom o suficiente nisso, porque se você for bom o suficiente, talvez você não precise mais aprender sobre aquilo, né? E tudo bem você ter coisas que você já é bom o suficiente. Eu, por exemplo, não investiria meu tempo num treinamento de comunicação, mas investiria meu tempo em um monte de outras coisas que eu preciso melhorar. E eu concordo, assim, uma coisa que ter a chance de construir uma organização do zero, que no caso é uma faculdade, é muito especial, particularmente porque eu consegui ir junto com o time pensar em elementos de cultura que eu acredito que são contemporâneos, né? E o que você está dizendo é um deles. Então, a gente tem nossas frases lá que nos representa, né, na nossa cultura. Um deles é a honestidade brutal, né? Ao mesmo tempo, assim, sendo carinhoso com a pessoa e duro com o problema. Então, como que você consegue ser acolhedor com a pessoa e a gente treina isso, né? E não é aquela coisa tradicional do feedback sanduíche, né? Eu falo, olha... Pro primeiro... que é legal para depois... a gente não faz desse jeito, a gente faz de um outro jeito, a gente faz assim, a gente delimita muito bem sobre o que a conversa é e sobre o que a conversa não é, né? Então, se eu vou dar um feedback difícil para alguém, eu vou dizer para a pessoa, olha, essa conversa não é sobre o trabalho maravilhoso que você está fazendo no projeto tal, não é sobre o quão você é um excelente membro do time, não é sobre o sucesso do que você entregou no ano passado em tal coisa. Essa conversa é sobre este projeto, esta decisão em específico. Então eu quero que você entenda que é muito pontual que eu vou te dizer sobre isso aqui. Tem feito muita diferença, porque... Quando a gente confronta pessoas com feedback, principalmente as que acabaram de chegar no Intel, elas vêm de um lugar gato escaldado, assim, que qualquer pingo de água fria a pessoa se arrepia, né? Até ela entender que a gente é assim, é o nosso jeito de ser extremamente honesto em relação ao que está funcionando e ao que não está, mas delimitar a conversa, deixando bem claro sobre o que ela não é. Para a cabeça da pessoa não ir para aquele lugar assim... Tá vendo? Eu sou ruim, eu vou ser demitido, eu não sirvo pra nada, e aí ela entra num modo de defesa. Então esse é um atributo da nossa cultura que eu tive a sorte de poder começar do zero e é muito marcante como as pessoas... isso foi se perpetuando, né? Esse ambiente em que as pessoas conseguem dizer coisas que não estão legais e é assim que a gente evolui tão rápido.
Não, bacana, esse é um bom exemplo do contexto importa, né? Antes de você dar um feedback, você contextualizar para a pessoa o que aquilo é e não é, né? Faz toda a diferença. E pra tudo, né, Alex? Se você parar pra pensar, cara, o mundo tá tão confuso, as pessoas não sabem. E eu brinco assim, eu vou em reunião de conselho e os meus chefes conselheiros, eles adoram que eu faço assim. No último episódio, então eu até brinco com essa história, né? No último capítulo, o que que a gente. Vamos relembrar onde a gente parou? Porque eu tô vivendo aquilo ali todo dia. A última vez que eles pensaram sobre esse assunto que eu vou dar continuidade numa reunião de estratégia, cara, foi 2 meses atrás, eu não posso ter expectativa que eles vão lembrar dos detalhes. Então faço um recapitulo ali. Então são coisas muito, se você parar pra pensar, muito lógicas de comunicação e de interação que já facilitam muito a dinâmica relacional, né? Bom, Maíra, como você mesma falou, a tecnologia e hoje em dia muito bem representada por IA e todo mundo acompanha, isso é um alvo em movimento, né? Todo profissional ele se sente desatualizado. Uhum. Então quando você lê a tal versão do ChatGPT ou do Claude já mudou e você, não, mas não sabia, agora faz isso, faz tal coisa, fala assim, fiquei para trás, né? Uhum. E como é que você lida com isso e até que ponto o que isso pode ensinar para quem hoje é líder, está numa organização? Como é que vocês ensinam os alunos a lidarem com esse alvo em movimento, que sabem que de repente dali a 1 mês, 2 meses, aquilo que aprendeu talvez não faça tanto sentido, tem algo novo. Como é que vocês tratam esse assunto? Muito bom. Essa é uma reflexão que eu faço todo dia, assim, penso muito sobre esse problema. Acho que a gente viveu uma época que a gente começou a sentir essa história do FOMO, né? Que é o medo de estar perdendo algo, o fear of missing Fear out. of missing out. E agora eu acho que a gente já tá na era do SOMO, né? Sure of missing out. Assim, com certeza você tá perdendo alguma coisa que tá acontecendo. Então isso nos impõe 2 desafios. O primeiro é assim, não dá para estar sintonizado em todos os canais. Até se você pensar de maneira não figurativa, né? A quantidade de canais disponíveis pra gente assistir coisas hoje, seja em rede social, na televisão, nos streamings. E opções, né? E a gente continua tendo 24 horas no dia e cada vez menos tempo. Então, uma coisa que eu acho, a primeira coisa é uma seleção de canais que você vai acompanhar, né? De fontes que você vai acompanhar. Em volume e em qualidade também. Como que eu faço isso? Eu converso com pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acho que têm bom senso crítico e que estão interessadas nos mesmos assuntos que eu e peço para elas me recomendarem e eu recomendo para elas. 2 ou 3 newsletters, 1 ou 2 resumos de jornal, um podcast, que eu não tenho muito hábito, mas enfim, não tem a história aqui, eu acho que o recado é: tenha certeza que você vai perder algo. Então escolha de maneira intencional aquilo que você vai se concentrar em acompanhar, né? E de que fonte. Então não dá para ser tudo, tem que ser um volume possível para tua rotina e preferencialmente das melhores fontes possíveis para você tirar o ruído e ficar com conteúdo que a maior parte realmente seja útil e importe. O segundo aspecto, que é muito mais focado no que a gente faz com os nossos alunos, é essa história de entender toda e qualquer oportunidade, interação, leitura, experiência como uma oportunidade de aprender. Então essa história do aprender a aprender. Porque é verdade. Toda vez que você vive uma experiência, que você lê algo, que você assiste algo, você é capaz de tirar um aprendizado daquilo, ainda que... Só que você tem que refletir sobre, né? Eu acho que isso a gente ensina pouco as pessoas a fazerem, inclusive na escola, né? Então, demonstrar aprendizado técnico, ou seja, saber resolver uma equação de segundo grau, não é a mesma coisa do que dizer com o que você poderia fazer com uma equação de segundo grau. Não é a mesma coisa de dizer o que você aprendeu ao estudar para resolver uma equação de segundo grau. Então, acho que refletir sobre o aprendizado a partir da vivência no mundo é algo que a gente faz pouco, porque a gente não é ensinado a fazer. E a gente tenta fazer muito com os alunos. Esses dias um aluno me parou lá e falou assim: eu não entendo porque que eu tô aprendendo programação, é tão difícil, e agora assim, putz, o Claude vai programar para mim e tal. Eu falei: por que você acha que você tá... a gente deveria estar aprendendo soft skills. Eu falei: você acha que você não tá aprendendo soft skills? Ele: claro que não, eu tô aprendendo programação. Eu falei assim: mas não é difícil? Ele: eu falei: então, você tá aprendendo uma soft skill, resiliência. De fazer isso difícil. Ele: é mesmo, não tinha pensado. Então essa coisa de significar o aprendizado é uma coisa que a gente faz
faz pouco. Então eu olho para isso de dois jeitos. Aí esses dias eu vi um meme muito bom, que não é mais o SOMO só, né, que é a certeza de perder algo, que é o ROMO, que é o Relief of Missing Out. Eu tô um pouco assim, hoje em dia, assim, eu adoro quando a pessoa vira pra mim e fala assim, você viu que saiu, não sei o que, isso que lá, eu falo, não, me conta, né, você conhece? Não conheço, me fala. Então também, sabe, não ter vergonha de falar, não dá pra acompanhar tudo. Então eu fico aliviada um pouco quando alguém me conta uma coisa que eu não sei, eu acho o máximo. Relaxar um pouco em relação a isso, né? Exato. Mas, Mara, você falou uma palavra aí fundamental que é rotina. Uhum. É colocar essa aprendizagem, que eu acho que ela tem que ser, obviamente, intencional para ela ter mais efeito. Acho que não intencional, ela está ocorrendo o tempo todo, mas se ela for intencional, o efeito é maior. Mas como é que coloca isso na rotina? A dificuldade que eu vejo no dia a dia de um executivo, de um líder, é como que ele coloca a aprendizagem na rotina. Então, normalmente a gente vai buscar alguma coisa quando você está com um problema, sentiu falta, você já tentou de tudo e aquilo não deu certo, você fala, puxa, agora eu preciso voltar e tal, e aí você já não tem mais tempo para isso. Acho que o segredo é como é que eu coloco na rotina em relação a fontes, a conversas, etc. Do mesmo jeito que a gente vai na academia ou faz terapia, ou seja lá o que for, como é que eu coloco um tempo para consumir aquilo que você acha mais relevante, e acho que fazer escolhas é fundamental, né? Não dá pra gente ficar bom em todos os esportes. Exato. Você escolhe ali um primeiro, talvez um segundo e foca naqueles. Eu acho que essa é uma boa eu, por exemplo, gosto analogia. muito de cinema, né? Então é um hobby que eu tenho, eu assisto muito cinema, vou ao cinema. E aí eu tenho vários amigos que também gostam. A gente criou um clube de cinema, a gente se reúne uma vez por mês, escolhe um filme, assiste em casa e debate. E aí o debate proporciona aprendizado, proporciona insights, proporciona profundidade. Então a gente transformou algo que poderia ser só uma coisa de entretenimento em um momento coletivo que tem um aspecto social, mas tem uma coisa de você pegar um filme, que teoricamente não é uma aula, e transformar aquilo em insights sociais, individuais, né, do coletivo. Então esse tipo de coisa eu acho que é disso que eu falo, assim, às vezes você pode transformar o seu jogo de futebol num momento de aprendizado, não precisa ser só coisa, não precisa ser só uma aula, né? Pode ser, mas não precisa ser. Não, perfeito. E esse é talvez um dos preconceitos que a gente enfrenta quando está no universo corporativo, de que é esperado uma aula. Então, se a pessoa foi convocada, foi convidada para participar de um treinamento sobre qualquer assunto, ela espera que vá um professor com uma apostila, passe os slides e dê a técnica, ela pega aquela apostila e fala, agora eu vou usar e vou aplicar. E quando com um adulto, a troca de experiências, isso, assim, você me corrige, mas você não tem que não vai conseguir substituir. Talvez um dia, né? Não pode falar não vai conseguir substituir, mas talvez um dia, mas assim, o quanto que você trocando e comentando, você contar o que deu certo para você, o que deu não tão certo para o outro, que foi aprendido com aquilo, as situações, e isso é de uma riqueza absurda. E colocar as pessoas muitas vezes juntas para discutir, talvez é o mais difícil e muitas vezes é o maior ganho que as pessoas têm num programa de aprendizagem corporativa. Sem dúvida. E que, né, você vai concordar comigo, que quando a gente está na faculdade, a gente não valoriza. Verdade. A gente vai descobrir isso depois, quando falta tempo dentro da rotina, fala, puxa vida, o quanto que eu poderia ter aproveitado mais, né? Ter aproveitado mais. É, né? Isso aí. E agora, né, para a gente encerrar essa conversa bacana aqui, que por mim não teria né, um fim assim tão rápido, quando a gente fala de liderança, essa pergunta, né, vem direto, puxa vida, né, qual que é a habilidade mais valorizada pelo mercado, o que eu tenho que estar olhando agora, sei que tem essa né, questão toda, todo mundo tem que dominar em algum ponto isso, etc. Mas assim, como líder, né, o que... E você não está olhando só para o presente, né, você está ali com os alunos, eles vão entrar no mercado de trabalho em 4 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, quer dizer, o que você está olhando como algo que essas pessoas precisam ter, não só hoje, mas também olhando para frente? Legal. Eu vejo que, eu acho que é algo que eu observo hoje, que eu acho que vai ter valor no futuro, que é discernimento para priorizar o que realmente importa, né? E aí tirar aqui do seu cinto de ferramentas distintas, né? Às vezes é um momento de muita empatia que a organização precisa, às vezes a organização precisa de velocidade, às vezes a organização precisa de espera. Então, acho que ter esse olhar, né, como líder e discernir situações diferentes demandam habilidades diferentes, eu acho importante. E a outra
é coragem mesmo, Ale. Eu vejo muito líder amedrontado, assim, com seus próprios fantasmas, com suas próprias questões, e não encarando de frente algumas coisas que poderiam fazer toda a diferença para a organização. Acho que vai ser muito difícil liderar daqui para frente sem coragem. A gente brinca que aí conecta com segurança psicológica, né? Quer dizer, como que também eu crio um ambiente, porque via de regra, né? Quando você junta um grupo de líderes, tá, a organização tem esse ponto, a organização é isso, a cultura é isso, aquilo, quer dizer, mas o que cada um também pode fazer. É isso. E eu falo direto pro meu time, eu falo assim, a organização não existe. A organização é uma criação da nossa imaginação, né? Nós, coletivamente, acreditamos que R$1 vale R$1, que $1 vale $1, porque no final é só um número na sua tela do seu celular. Hoje não é nem uma nota física mais, né? Então, todas essas coisas abstratas são coisas que acreditamos no coletivo. Então, para mudar, a gente precisa que o coletivo acredite diferente. Então, eu também fico muito aflita quando eu converso com liderança e falo assim, não, porque a companhia acredita, porque né, a empresa tal acredita. Eu falo, quem é a companhia? A companhia não existe, a companhia são vocês. Né? E numa organização grande, no final do dia, isso começa e termina na liderança, né? Por isso que coragem para encarar aquilo que não tá indo bem pode ser diferente, coragem para enfrentar coisas que não foram feitas antes, eu acho que é fundamental. Muito bem, super obrigado aí pela conversa, É isso, eu que foi muito agradeço. bacana, foi um prazer te receber, fazia tempo que a gente não, Batia papo. né, batia papo, conversava, assim, foi ótimo, e espero que a gente, enfim, se conecte aí de outras formas e outras situações. Valeu, Ale, obrigada. Obrigada por quem ficou aí com a Obrigado, gente. obrigado a todos vocês.